Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, quero aqui glorificar o nome do Senhor e porque Deus colocou no meu coração uma palavra que é muito importante para a vida do cristão, uma palavra que é muito lida, mas poucas pessoas entendem realmente o que significa essa palavra. Eu estou falando acerca da maior comemoração do cristianismo, o auge, a melhor e a maior festa do cristão, que é a Santa Ceia do Senhor. E o que realmente significa a Santa Ceia do Senhor? Então eu quero trazer aqui uma palavra expositiva acerca do texto que é comumente lido nas igrejas evangélicas protestantes, tá bom, irmãos? Que se encontra em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que normalmente é lida na cerimônia da Santa Ceia. Uma cerimônia que é muito importante na vida do cristão e que deve ser levado muito a sério. Então, a palavra que está escrita aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, é lógico que será uma explicação muito breve e muito singela acerca do texto. Não é uma explicação profunda, aprofundada, digamos assim, dentro do contexto histórico, dentro do contexto de informações extras bíblicas. É uma explicação rápida e básica acerca do texto. Bom, no versículo 23, não é o começo do texto. O começo do texto começa, na verdade, no versículo 17. Mas nós usamos a partir do versículo 23 porque torna-se assim as informações mais importantes acerca da cerimônia, né, da Santa Ceia. Então começa-se lendo o que Paulo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O que Paulo está se referindo? O apóstolo Paulo está se referindo em passar para os irmãos de Coríntios, cujo essa carta foi escrita, foi direcionada, ensinando eles a como fazer a reunião da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor não é uma reunião onde se come e bebe de forma desordenada, como acontecia na igreja de Coríntios, de uma forma totalmente desordenada, sem nenhuma relevância
acerca da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era-se feito uma religiosidade naquele lugar, naquele momento, sem levar nenhuma consideração os motivos pelo qual eles estavam fazendo aquilo. Então o apóstolo Paulo escreve assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, assim como o Senhor me ensinou, assim como o Senhor colocou no meu coração, eu vou ensinar a vocês como se deve fazer. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. O que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar aqui? Olha, existe um motivo pelo qual vocês estão se reunindo para fazer essa ação solene, que é a Santa Ceia. Isso não é feito para vocês encherem barriga, comerem e beberem de forma desordenada. Não, existe um motivo pelo qual a Igreja do Senhor se reúne para participar da Santa Ceia do Senhor. Olha, na noite que o Senhor foi traído, ou seja, houve uma traição que nós conhecemos a história, Judas trai o Senhor Jesus e nessa noite, antes de ser traído, o Senhor Jesus participa da Santa Ceia com seus discípulos. Olha, e o Senhor Jesus deixa um legado para os seus discípulos, dizendo, olha, tendo dado graças, ações de graças que era uma coisa normal, comum na vida do judeu, o judeu dá graças pelo alimento, coisa que muitas das vezes nós aqui do Ocidente não fazemos, ou nem a maioria não faz, ou nem todos fazem, mas era erguido o alimento e dava-se graças por aquele alimento. Então o Senhor Jesus, ele ergueu aquele pão e tendo dado graças, o partiu, ou seja, repartiu entre os discípulos do mesmo pão. Aquele pão que foi repartido entre os discípulos, como ele mesmo diz, representava o corpo do Senhor Jesus, que ainda seria pendurado na cruz do Calvário. Por qual motivo havia essa representação? O Senhor Jesus disse, olha, isso é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, quem deveria estar pendurado naquela cruz éramos nós. Porque quem separou-se de Deus foi o ser humano através do pecado. A Bíblia diz que o homem no jardim do Éden ele tinha comunhão com Deus. Só que o pecado entrou na vida do ser humano, e o ser humano então adquiriu assim uma dívida. E essa dívida fazia separação entre o homem e Deus. Então o Senhor Jesus, quando ele diz, olha, tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, não que será dado, que é dado, ou seja, já estava concretizado o plano do Senhor, Deus, de Jesus, seu Filho, ser pendurado na cruz por amor a nós, levando sobre si todas as nossas dores e todas as nossas transgressões, e o castigo do Senhor Jesus nos traria a paz. O Senhor Jesus estava falando que aquele pão representava tudo isso. Era o corpo dele que traria novamente a comunhão entre o homem e Deus, que um dia o pecado havia arrancado da vida do ser humano, esta comunhão com Deus. Esse pão representava a comunhão entre o homem e Deus. Os irmãos estão entendendo? E ainda diz assim, olha, fazer isto em memória de mim. O que é em memória, irmãos? Significa que a Santa Ceia do Senhor, ela é memorial. Existe uma tese da transubstanciação. O que seria a transubstanciação? É que o pão transforma-se realmente na carne do Senhor Jesus. Irmão, essa tese não existe segundo a palavra de Deus. É uma coisa memorial isso que nós fazemos, é simbólico.
O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, pendurado na cruz do Calvário, por amor a nós, para novamente trazer a comunhão do homem para com Deus. Então, não existe essa coisa de transubstanciação, o pão transformando-se realmente em carne e a carne do Senhor Jesus. Não existe. Tá bom? Tanto é que ele fala, olha, fazer isso em memória de mim, em memória do que ainda ia acontecer. O apóstolo Paulo estava ensinando à igreja de Corinto o que o Senhor Jesus ensinou aquele dia, na última Santa Ceia com seus discípulos. E ainda diz assim o versículo 25, olha, por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, depois de haver comido do pão, simbolizando a carne de Cristo pendurado, ou o corpo de Cristo pendurado na cruz, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que significa essa nova aliança? Essa nova aliança é o novo modelo de conduta do servo do Senhor. Qual é a antiga aliança? A antiga aliança é a conduta do sacrifício. E para que servia o sacrifício? Lembra que eu falei que o jardim do Éden, o homem pecou e separou-se da glória de Deus? E como Deus, então, faz para continuar abençoando a vida do homem? Há, então, o primeiro sacrifício de animal para que aquela pele encobrisse o pecado daqueles homens. E a antiga aliança dizia que quando o homem pecava, o homem deveria pegar um novilho, ou um carneiro, ou um cordeiro, de até 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem ferimento, e sacrificar ao Senhor. Tá bom, irmão? Esse sacrifício não perdoava o pecado do ser humano. Esse sacrifício encobria o pecado do ser humano. Essa era a antiga aliança feita com o povo hebreu, com o povo judeu. Então, o Senhor Jesus Cristo vem trazendo uma nova aliança. E qual seria essa nova aliança? Um novo modelo de servir a Deus através da graça aplicada pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. E como essa graça faz efeito? Quando o sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz do Calvário para limpar e purificar os nossos pecados. Então, os nossos pecados agora não são mais encobertos. Os nossos pecados agora são perdoados através do nosso arrependimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pedido de perdão não traz perdão de pecado. O que traz perdão de pecado é arrependimento. Se nós pedimos perdão ao Senhor sem ter arrependimento no nosso coração, o nosso pecado não será perdoado. E como é que essa nova aliança funciona? Quando eu não vivo mais na prática do pecado, mas quando eu peco, eu tenho a graça de Deus através do Espírito Santo do Senhor, que me faz pedir perdão a Deus através do meu arrependimento, e o Senhor Jesus, que está à destra de Deus, intercede por mim, e o seu sangue carmesi me lava e me purifica de todo pecado. Aleluia! Só que eu volto a pecar de novo. E eu preciso novamente da graça, da misericórdia e do amor de Deus, me convencendo que eu sou pecador e preciso do sangue de Jesus na minha vida, purificando-me dos meus pecados. Então, se o pão representa o corpo de Cristo, trazendo a comunhão do homem com Deus, o sangue representa a purificação e o perdão dos pecados do homem, lavando o homem dos seus pecados. Então ele diz no versículo 25, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Novamente, não existe essa coisa de transubstanciação. Existe uma ação memorial, uma representação daquele vinho, representando o sangue do Senhor Jesus, lavando e purificando os seus servos de todo pecado. Como eu disse, é uma explicação
bem rasa, tá, irmãos? É uma explicação bem simples. Então, vamos continuar? No versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por que anunciar a morte do Senhor? Porque o corpo e o sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e pelo sangue, está representando a crucificação do Senhor Jesus. Lembrando que, quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha sido crucificado, mas ele já estava dizendo para os seus discípulos o plano de Deus para a salvação da humanidade. Isso se chama plano de salvação. Nós fomos vivificados pela morte do Senhor Jesus. Então, a Santa Ceia do Senhor é tão importante para a vida do cristão, irmão, que todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos dizendo: olha, eu como igreja, através do pão, estou em comunhão com Deus e com os meus irmãos. Eu, como servo do Senhor, através do sangue de Cristo, fui lavado e purificado dos meus pecados. E eu estou pronto para anunciar a morte do Senhor Jesus como Salvador, até que Ele venha. Não é até amanhã, não é no momento, é até que o Senhor Jesus volte. Por quê? Porque se eu participo da Santa Ceia do Senhor, eu creio que o Senhor Jesus um dia irá voltar para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? Vamos continuar então. Versículo 27 diz assim: por isso, aquele que come ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos lá. O que torna uma pessoa indigna de participar da Santa Ceia? Essa é uma questão muito importante para nós. O que torna uma pessoa indigna, ou seja, essa pessoa não é digna de participar da Santa Ceia do Senhor? Será o pecado, irmão? Olha, se fosse o pecado, nenhum ser humano participaria da Santa Ceia do Senhor. Porque em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, está dizendo que aquele que diz que não tem pecado nenhum engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Então, todos nós temos pecado. Então, o que torna uma pessoa indigna de participar da Santa Ceia do Senhor? Foi ligado tudo ao que eu disse anteriormente. É quando a pessoa não se arrepende de todo o coração do pecado que cometeu. É quando a pessoa participa da ceia do Senhor sem se arrepender dos pecados que cometeu, sem reconhecer que é pecador e precisa da graça do Senhor Jesus, sem reconhecer que é pecador e necessita da comunhão com Deus e do sangue do Senhor Jesus lavando e purificando de todos os pecados. Isso que torna uma pessoa indigna de participar da Santa Ceia do Senhor. É por isso, amados irmãos, que para participar da Santa Ceia do Senhor, a pessoa precisa ser batizada. Por quê? O que é o batismo? É uma outra palavra que eu posso trazer um ensinamento a respeito. O batismo é uma é uma confissão de fé pública de um servo do Senhor. É um ato simbólico de morrer para o mundo e viver para Cristo perante algumas testemunhas. Então, por isso que para participar da Santa Ceia do Senhor, a pessoa precisa ser batizada, estar batizada, professando a sua fé, por isso que eu falei profissão, professando a sua fé com testemunhas através do batismo. E então, para a pessoa ser digna, ela tem que ter no seu coração arrependimento. Porque, irmão, ninguém é santo o suficiente, sem pecado nenhum, para ser digno. A Bíblia diz que o único que foi tentado, porém nada pecou, foi o Senhor Jesus. Nós, todos, somos pecadores e necessitamos da graça de Deus através do nosso arrependimento. Vamos lá? Versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Por que examinar a nós mesmos? Porque eu só vou me arrepender dos meus pecados quando eu fizer uma autoanálise de mim.
Eu não posso olhar para o meu irmão e determinar se o meu irmão pode ou não ceiar, se ele é digno ou não de ceiar. Eu tenho que olhar para mim, fazer uma autoanálise de mim, ver onde eu errei, me arrepender do meu erro, pedir perdão e assim receber a graça de Deus. É um processo, irmão. Eu não posso pedir perdão pelo meu irmão. Eu não posso pedir perdão pela minha irmã, nem pela minha esposa ou uma esposa pelo marido, e nem pelos meus filhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois disso, depois de se examinar, achar os seus erros, reconhecer os seus erros, pedir perdão, alcançar a graça de Deus, aí sim, coma desse pão e beba desse cálice. Porque eu só posso participar da ceia do Senhor se houver espírito de arrependimento dentro do meu coração. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo de Cristo? É sem saber o que está fazendo. Quem come e bebe sem saber o que significa a Santa Ceia, come e bebe desleixadamente, está buscando juízo para si, não consegue discernir, não consegue identificar o que é o corpo de Cristo e o que é o sangue de Cristo. Mas se você não entendia o que significa aquele pão e aquele cálice, hoje, através desse vídeo bem descontraído, você vai entender o que significa aquele pão e aquele cálice. O corpo do Senhor, que diz que você tem comunhão com Deus e com os irmãos, e o sangue do Senhor Jesus, que te lava e purifica de todo pecado através do seu arrependimento, através do nosso arrependimento. Então, quem toma a Santa Ceia do Senhor sem saber essas informações, sem saber o que está fazendo, está tomando juízo para si. E o versículo 30 diz assim: oreis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Dormem na fé. Doentes na fé, fracos na fé, porque não sabe o que está fazendo, não sabe o que significa. Muitos líderes de igreja, muitos líderes fazem uma cerimônia linda de Santa Ceia, mas não explica para os membros o que significa. Não explica para as pessoas o que realmente significa a Santa Ceia do Senhor. Muita gente só vai porque acha bonito. Não é verdade, irmão? 31, versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí tem a concordância com o versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que é julgar a nós mesmos? É quando nós mesmos nos autoproclamamos inocentes. Não sabemos discernir. É aquela pessoa que diz: não, eu não tenho pecado, eu não cometi pecado, eu dei a minha caridade, eu não bebo, eu não fumo, eu faço bem e por aí em diante. Isso é julgar a si mesmo. É julgar e se autoproclamar inocente. Mas quando o Senhor nos julga, nós somos disciplinados pelo Senhor, porque o Senhor sempre vai achar erro em nós, porque o ser humano é imperfeito. E quando o Senhor nos julga, Ele acha erro em nós e nós somos disciplinados através do Espírito Santo do Senhor. É aonde nós devemos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo, mas para sermos salvos em Cristo Jesus. Então a salvação em Cristo Jesus está ligado ao julgamento do Senhor Jesus através das nossas vidas. É quando o Senhor nos julga. E é quando nós nos examinamos a nós mesmos e encontramos falhas dentro de nós, necessitando da graça e do perdão do Senhor Jesus. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que acontecia na época, irmão, na igreja de Coríntios? Nessa época, os primeiros a participar da ceia, que era composta por uma mesa farta de alimentação, eram os mais ricos, eram os mais
os mais bem conhecidos pela sociedade, os que a igreja reconhecia como autoridade. Então esses entravam, participavam primeiro, comiam, enchiam suas barrigas, e aí depois os pobres, iletrados, aqueles que não sabiam ler e escrever, aqueles que não eram muito conhecidos da sociedade, quando chegava para participar da ceia, já não tinha mais nada. Então, está falando, olha, quando vos reunides, esperai uns pelos outros. Isso não significa que uma igreja tem por obrigação esperar todos pegarem o pão para assim participar da ceia. Pode ser feito? Claro que pode, irmãos. Claro que o pastor pode escolher esse método, não tem nada de errado. Agora, isso não é uma obrigatoriedade bíblica. Isso aqui o apóstolo Paulo estava aconselhando aos irmãos da igreja de Coríntios a esperar uns pelos outros, e não os mais afortunados, letrados e conceituados na sociedade a entrar, comer, encher a barriga sem esperar pelos outros. E aí vem o versículo 34 que diz: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Isso foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então ele diz, olha, quando reunirem, para não ter juízo, o que é juízo? É um ficar apontando para o outro. É um ficar julgando o outro, tá certo, tá errado, fulano fez errado, tinha que ter esperado. Para isso não acontecer, quem tem fome, come em casa. A Santa Ceia não é para encher a barriga. A Santa Ceia é uma coisa memorial. Esqueci a palavra agora. É uma representação da crucificação de Jesus. É uma cerimônia, lembrei. Uma cerimônia memorial. Então, não é para encher barriga. Não é para se embriagar com vinho. Não era para isso. Isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. E aí ele diz, quantas demais coisas vos ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo bem descontraído, tá bom? Estou aqui no meu quarto, em casa, bem descontraído, para que os irmãos consigam entender o que significa realmente a Santa Ceia do Senhor e como é importante, como essa festa é importante, como essa reunião é importante para nós. A representação da morte do Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa alma, e que possamos assim, irmãos, cada vez mais dar mais importância a esse ato solene. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Senhor conceda aos irmãos uma ótima vida na presença do Senhor. Não se afaste, irmãos. Não se afaste da presença de Deus em momentos difíceis. Continue perseverante na presença do Senhor, firme e abundante na obra do Senhor, até que o Senhor Jesus venha, irmão. Porque nós precisamos crer na volta do Senhor Jesus. E quando ele voltar, irmão, ele não vai buscar a igreja A, a igreja B ou a igreja C. O Senhor Jesus não vai ler o CNPJ das igrejas. A Bíblia não diz que o Senhor Jesus vai levar as igrejas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, no singular. Então, irmãos, façamos parte dessa igreja. Procure conhecer o Senhor Jesus, estude a Bíblia, tenha curiosidade, procure saber das coisas da Bíblia. Não engula tudo que as pessoas dizem, mas aprenda realmente a palavra de Deus, para que ninguém venha vos enganar. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.